irmãos. Abra comigo Cantares 2, página 458 do nosso devocional. Cantares 2, página 458 do nosso devocional. Cantares 2. Eis que ele vem. Sentados como vocês estão, eu vou ler o texto, já que vocês estão em pé, duas músicas, vou poupar vocês um pouco. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Qual o lírio entre os espinhos está o meu amor entre as filhas? Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Levou-me à casa do banquete, e o seu estandarte sobre mim era o amor. Sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, porque desfaleço de amor. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça, e a sua mão direita me abrace. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis e nem desperteis o meu amor até que queira. Esta é a voz do meu amado, ei-lo aí, que já vem, saltando sobre os montes, pulando sobre os outeiros. Meu amado é semelhante ao gamo, ao filho do veado, eis que está detrás da nossa parede, olhando pelas janelas, espreitando pelas grades. Meu amado fala e ele me diz, levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou, e se foi. Apareceram as flores na terra, o tempo de cantar chega, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira já deu os seus frutos, os seus figos verdes, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. Pomba minha que andas pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face, faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e a tua face graciosa. Apanhai-nos as raposas e as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Meu amado é meu e eu sou dele, ele apacenta o seu rebanho entre os lírios, até que refresque o dia e fujam as sombras. Volta, amado meu, faze-te semelhante ao gamo, ao filho dos veados sobre os montes de Beter. Mais uma vez, curve sua fonte. Senhor, ajuda-nos e ministra-nos nesta noite por meio do seu Espírito, através da sua palavra. No nome de Jesus, amém. Eis que ele vem. Diga assim para alguém que está ao seu lado, eis que ele vem. Tá bom, só dois, pode levar para lá. A ordem de Deus dada ao povo de Israel em Êxodo 12 era que ele começasse a contagem do ano a partir do mês de Nisan. O povo de Israel sai do cativeiro babilônico, e ele sai no mês de Nisan, especificamente no dia 14 de Nisan. Deus ordena que a Páscoa seja celebrada. Então, o mês de Nisan é por Deus ordenado. Esse foi o primeiro mandamento que Deus deu à nação de Israel, para que ele pudesse festejar, iniciar o seu calendário a partir do mês de Nisan. Deus fala assim, assim contareis os vossos anos. Por isso o ano de Nisan é literalmente primeiro, chefe ou superior. Se a gente olhar um pouco para a história dos calendários, Israel vai mudar o seu calendário lunar, já que Israel trabalha com o calendário lunar. As nações antigas mantêm ainda o calendário lunar. Quem mora na China respeita dois calendários. Tem o calendário lunar, por isso o ano novo na China
ou começa final de fevereiro ou início de março, e o calendário solar, que é o calendário depois em 1500, que é o chamado calendário gregoriano, ele foi mudado por causa da Páscoa, que às vezes não caía no tempo correto, então fizeram algumas alterações. Então o nosso calendário começa com janeiro, fevereiro e vai até o mês de dezembro. Mas na ordem de Deus, o ano deveria começar no mês de Nisan. O primeiro ano do ano deveria ser abril, por isso o nome dele é abril. Ele abre o ano, ele inicia o ano. Por que que Deus estabeleceu assim? Por causa da primavera, por isso o nome é primavera. É o primeiro verão, é a primeira estação. Por quê? Porque a primavera mostra o início do ano, onde tudo reinicia. Aquilo que estava morto, a primavera, ela vai depois do inverno, o inverno é um tempo frio, de muita chuva, então o inverno é um tempo árido. Então, acaba o inverno, começam então a aparecer as flores na terra, e aqui é exatamente isto, aqui é um início de ano, aqui é o ano novo, a primavera nascendo, com flores, com pássaros cantando, com as árvores dando seus frutos, é o início, é o começo. Aquelas árvores que antes haviam perdido as suas folhas, os galhos estavam secos, agora começam a brotar novamente, e sem que as pessoas percebam ou esperam, aparece o tempo mais festivo, o tempo mais glorioso, o tempo de esperança, de recomeço, de reinício, que é a primavera. Então aqui nós estamos no mês de Nisan. O mês de Nisan tem uma importância muito grande para o povo judeu. Se você lê, por exemplo, alguns comentários dos rabinos, eles dizem: nós fomos libertos no mês de Nisan, e nós seremos salvos, redimidos no mês de Nisan. A crença hebraica maciça, ou unânime entre eles, é que o Messias haverá de assumir ou de surgir no mês de Nisan. É por causa dessa crença antiga é que o aniversário de Jesus cai no mês de dezembro. Por quê? Porque Jesus é concebido, segundo a concepção judaica, no mês de Nisan, e ele nasce 9 meses depois. Então, março ele é concebido, e na contagem do calendário juliano é 25 de março, e 25 de dezembro, é por isso que a data tem essa questão, não tem nada a ver com festa de pagão, nada a ver com Constantino, isso é absurdo histórico e falta de pesquisa histórica. Mas veja, a primavera, o Nisan, é o mês da esperança, é o mês em que Deus julga o mundo e liberta seu povo da escravidão. Ou seja, é um novo ano, que é símbolo do novo nascimento, da nova vida, que é símbolo da Páscoa, do ano que inicia com redenção, com salvação, com libertação do Egito, com Deus conduzindo o seu povo para Canaã. O ano novo inicia, e cada ano novo que inicia, uma palavra é dita: está se aproximando aquele ano, está se aproximando o último ano, está se aproximando o grande dia da manifestação do Messias, da vinda do Senhor Jesus Cristo, vindo para libertar Israel, vindo para arrebatar a igreja e levá-la para sempre, para morar consigo nos céus. Então o novo ano, no ano novo, o nosso ano novo inicia daqui a basicamente meia hora, é o anúncio de que uma nova vida pode começar, é um anúncio de que tudo pode novamente começar. O ano terminou, a gente não completou quase nada, mas nós podemos fazer as promessas que sempre fazemos, mas agora lutar para que nós possamos cumprir, porque aquele que cumpriu a sua boa palavra sobre nós, haverá de cumprir um dia em que ele haverá de se manifestar para buscar a sua igreja. Mas esse capítulo de Cantares
é muito oportuno, porque ele mostra para a gente a trajetória da vida cristã, desde quando nós nos convertemos até a manifestação da esperança do grande dia, até que o dia refresque, até que fujam as sombras, no tempo em que o amado será manifestado, quando a igreja clamar para que ele venha, e o Espírito diz, a noiva vem, e Jesus se manifestar, quando ele aparecer como o gambo, ou o filho dos veados, saltando sobre os montes, ou seja, de forma triunfal, Jesus voltar para buscar a sua igreja. Mas o versículo 1 começa com reconhecimento e humildade. O versículo 1 diz, eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Se você ler depois com calma o capítulo 1, nós estamos contando a história da Cinderela da Bíblia, a sunamita, a mais bela, porque a Cinderela nasce a partir desse romance. Ela era uma moça pobre, que tinha 2 irmãos e uma irmã mais nova. Seus 2 irmãos a oprimia, e a mãe também não se importava com isso, e ela trabalhava forçada na vinha, cuidando enquanto seus irmãos ficavam à vontade, zombando dela e oprimindo ela com um trabalho forçado. Então, um dia, aparece um desconhecido na vinha, descansando ao meio-dia, depois de uma caça, e ela pensa que é um pastor que está caçando ali perto da sua vinha, da vinha da sua mãe. Então, ela, sem saber, conhece Salomão, e ele não se apresenta para ela, e ela pergunta onde está o seu rebanho, ele entra na dela, sem dizer que era o Salomão, o grande rei, o grande imperador, mas ela é amada por ele. E ele a ama, então o romance começa, e o capítulo 1 conta essa história de forma picada, em quadros, em mudanças constantes, para mostrar para a gente que ela estava desconcertada diante de Salomão. Quando ela o vê e sabe quem ele é, então ela está assustada. Ela começa a se desculpar, não ligue por eu ser morena, porque eu estou queimada de sol, porque meus irmãos me obrigaram a um trabalho forçado, e ele então começa a levantar a autoafirmação dela, para que ela entenda, apesar de ser bela, de ele a achar bela, mas ela não se via assim. E o primeiro verso, embora muita gente interprete equivocadamente e atribui essa fala ao noivo, mas essa não é a fala do noivo, esta é a fala da noiva. Ela diz, eu sou a rosa de Saron, eu sou o lírio dos vales. A rosa eram rosas ou plantas simples, vermelha, azul ou amarela, que nascia em Jerusalém. Não são as rosas bonitas que nós conhecemos hoje, como é uma rosa vermelha. Eram plantas simples, não tinha muito valor, não era colhida para se dar aos amantes, porque aqui era uma forma, ela olha para si, embora ela se considere rosa, ela melhora a sua visão sobre si, mas ela entende a sua humildade, ela não se destaca, ela se compara a uma rosa simples, porque nasce nas planícies, e ela se compara ao lírio, que é uma planta que nasce em qualquer lugar, qualquer brejo, qualquer lugar podre, qualquer montanha, qualquer pedra, qualquer lugar que você vá, você vai encontrar lírio. É uma peça comum, é uma planta comum que se encontra em qualquer lugar. Isso mostra o reconhecimento e a humildade da noiva, de não se achar a tal, porque ela é amada pelo rei, porque ela é amada pelo noivo, e o noivo é muito importante. Ela então entende o seu lugar. Isso é característico da expressão do Sermão da Montanha, quando Jesus fala das bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres de espíritos, os humildes. É um símbolo daquilo que nós experimentamos no novo nascimento, através do arrependimento da fé, onde nós reconhecemos a nossa indignidade, onde nós reconhecemos os nossos pecados, onde nós entendemos o grande amor de Deus por nós, em nos propiciar salvação e perdão dos nossos pecados.
Então ela se compara a uma planta humilde, modesta, ela tem sim um conceito mais elevado de si, ela tem autoafirmação, mas ela o faz com modéstia, ela faz com humildade e ela faz com reconhecimento de que ela não é nada, mas é alvo do grande amor de Deus. Aqui Salomão representando a pessoa de Jesus Cristo. O versículo 2, então, o noivo começa a falar, e o noivo realmente vai chamá-la de lírio, como ela também se chamou. O lírio, qual o lírio entre os espinhos, tal é o meu amor entre as filhas. Aqui está caracterizado a preciosidade da noiva. Ela é uma rosa, ela é um lírio, ela é uma flor que nasce, o lírio é frágil, diz as escrituras que ela compara o lírio, é uma flor que nasce de manhã e morre à tarde, ele não suporta tanto o calor do sol, é uma planta muito frágil, mostrando que o lírio, além de ser frágil, ele habita entre os espinhos. Essa é a natureza da igreja, ela é frágil, ela é bela como uma rosa, como uma flor, ela é modesta, mas ela é amada por Deus, mas ela é selecionada entre os espinhos. Aqui a Escritura faz a comparação entre a igreja e o mundo, porque a igreja odeia, o mundo odeia a igreja, o mundo se opõe à igreja, os espinhos são inimigos, são pessoas que se opõem à igreja amada, a noiva de Cristo. Isso mostra que essa noiva é guardada no mundo, ela é guardada dos perigos, ela é guardada das assombrações e perigos que assombram o mundo. A igreja é a propriedade peculiar de Deus, é o povo santo adquirido por meio de Jesus Cristo. A igreja é a menina dos olhos de Deus, ela tem o cuidado de Deus sobre si, embora ela se pareça um lírio com pouco valor no meio de espinhos, mas ela se mantém guardada, ajudada e protegida por um grande Deus. A igreja é fraca, mas tem um Deus poderoso. A igreja é um povo pequeno, mas tem um Deus grande. Glória a Deus por sua igreja. O versículo 3, essa igreja nutre um desejo ardente por Jesus Cristo. Olha o texto 3, qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos. Veja, alguém perdido em uma grande floresta, andando por noites e dias afinco, e de repente encontra uma macieira. A maçã, ela tem uma característica diferente de qualquer fruta, ela ao mesmo tempo sacia a fome e sacia a sede, porque ela é uma fruta muito gostosa e rica em doçura e água. Então Jesus aqui é comparado como um alimento precioso entre todas as árvores do bosque. Ele é o amado, ele é o mais desejado entre os filhos dos homens. Não há nada que essa noiva deseja mais do que o noivo, não há nada que essa noiva ame mais do que o seu próprio noivo, e ele o considera a macieira, uma árvore que perdida ou rara entre o bosque. E o versículo 2 diz, ele continua, desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Então essa igreja deseja Jesus mais do que tudo. Por quê? Porque ele é sombra do onipotente onde nós podemos habitar. Ele é descanso para as nossas almas cansadas e aflitas, e a igreja deseja muito a sua sombra, a sua comunhão, o estar assentado debaixo dele e ser alimentado pelas doces bênçãos do reino de Deus. Quarto, essa igreja e essa noiva
tem um relacionamento profundo com o noivo. O versículo 4 diz: levou-me à casa do banquete, e o seu estandarte sobre mim era o amor. Agora, essa noiva que estava debaixo da sombra, que estava se alimentando das maravilhosas bênçãos do Evangelho, cresce em discipulado, ela se envolve, ela se compromete, ela tem uma devoção maior. Agora ela é chamada a casa dos banquetes, ou a casa dos vinhos. Ela está com uma alma em festa, ela está se alegrando com o noivo, ela está tendo banquetes de amores com o noivo. E o texto diz que a bandeira, o estandarte sobre a igreja é o amor, ou seja, Jesus atrai essa noiva, essa igreja, pelo seu amor, como diz Isaías: com cordas de amor me atraíste. Nós fomos atraídos por causa do amor de Deus na cruz do Calvário. E nossa alma vive o banquete do reino de Deus, do relacionamento, da alegria, do gozo do Espírito por meio de Jesus Cristo. Esta é a casa do banquete. Esta é o local aonde a mão, o estandarte, a bandeira do Senhor é o amor sobre nós. O que caracteriza a igreja é que ela é alvo de forma inconfundível do amor de Deus. Deus a ama. Esse amor de Jesus pela igreja, ele não muda porque ela o ama menos, ele não muda porque ela vai enfraquecer, ele não muda porque ela faz alguma coisa. Em todo o livro, o amado, o noivo, está disposto a procurar a noiva, a reconciliar com ela. Ele a ama, ele a enfatiza, ele autoafirma as suas qualidades, ele a chama de bela, ele a ama, ele aspira por ela, ele a deseja, ele a amou a despeito dos seus defeitos. Esse deveria ser o tipo de amor que nós deveríamos receber de Deus, porque às vezes a gente tem uma ideia errada de Deus. Deus ama a você e a mim a despeito das nossas falhas. Deus amou você quando você ainda era pecador. E o amor de Deus atrai você a Jesus Cristo, para que você seja salvo, transformado e tenha um compromisso maior com Ele, uma comunhão maior com Ele e o conheça plenamente. Mas depois desse banquete de amor, depois dessa profunda comunhão, não é assim como a gente? Parece-me que as pessoas se convertem e elas se envolvem com Deus, e ela realmente é um lírio entre os espinhos. Ela suporta a oposição da família, ela suporta a oposição do mundo, ela não está nem aí com aquilo que as pessoas vão dizer sobre ela. Ela então tem em Jesus o tudo. Ela ama a igreja, ela ama as escrituras, ela participa do coral, ela se envolve, ela ajuda na cozinha, ela está envolvida com tudo. E ela vê o evangelho um banquete, ela se lambuza, ela se envolve, ela enche da alegria do vinho, da comunhão com Deus. Ela tem um compromisso profundo com Deus. Mas nada dura para sempre. Alguma coisa acontece depois do banquete. Por que que nós somos assim? A gente ora, até alcançar a vitória. E no dia que Deus nos dá a vitória, nós relaxamos com a vida espiritual. Nós desejamos Deus de um jeito tão extraordinário e buscamos, por exemplo, o batismo como Espírito Santo. A gente vai para a vigília, a gente lê Bíblia, a gente pede todo mundo para orar pela gente, a gente participa até receber. Depois que recebe, que deveríamos usar esse fogo para ainda mais se dedicar, a gente faz o quê? Para de orar, de ler a Bíblia, para de se envolver com Deus,
porque a gente acaba desaquecendo a vida cristã. E o versículo 5 começa com um verbo hebraico, que o português está sustentar-me, mas o hebraico é reviva-me. Ela está morta espiritualmente, ela está fraca espiritualmente. Alguma coisa transacionou a sua vida, que depois do banquete, depois de tudo que ela conseguiu, e toda aquela glória, a frieza, o descuido produziu nela fraqueza espiritual. Olha, reviva-me ou sustenta-me com bolos de passas ou passas de figo, confortai-me com maçãs, porque eu estou desfalecendo de amor, eu estou doente. Ela começa a se enfraquecer espiritualmente, e o versículo 6 mostra que ela precisa de cuidados especiais. Ela fala que a sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça, e a sua mão direita me abrace. Aqui, embora, irmãos, a leitura pode ser feita de diversas formas, mas eu estou tentando ser fiel à leitura do texto. Ela está fraca, ela está doente, e ela precisa ser abraçada pelo noivo para não cair. A ideia aqui é que ele está levando ela para a cama, muito enferma, muito doente, muito abatida. Alguma coisa aconteceu que todo aquele vigor, todo aquele fervor, toda aquela alegria desapareceu. E aquela noiva raquítica, fraca, anêmica, doente, desfalecida sobre a cama, começa a pedir: alimenta-me. Ela começa a desejar de novo ter comunhão com o noivo. Ela quer os bolos de passas. Aqui a uva era, lembra quando Isaías orou por Ezequias e passou a pastas de figos sobre a ferida, de uva, sobre a ferida? Aqui ela está usando uma linguagem de que ela precisa ser alimentada outra vez, pelos dons da palavra de Deus, pela pregação das Escrituras. Ela precisa se levantar outra vez e ser reabastecida e fortalecida, porque alguma coisa a enfraqueceu espiritualmente. O versículo 7 mostra uma profunda estagnação, e ela, de forma enfática, ela obriga, conjuro-vos, ó filha de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não desperteis, que não acordeis, nem desperteis o meu amor até que queira. Veja, aqui há duas formas de interpretar. Se Jesus está dizendo aqui, se aqui é o noivo, ele está dizendo o seguinte: não desperte o amor até que ela queira, como algumas Bíblias traduzem. Se for assim, Jesus está comparando o cervo e o veado, que são dois animais extremamente rápidos, livres, que vivem no campo e que raramente pode ser caçado, embora ele é alvo de caça por causa da sua rapidez, da sua visão extremamente perfeita, de uma audição perfeita. Mas aqui ele está mostrando a liberdade que esses animais têm no campo. Se o noivo está dizendo, ele está dizendo: eu amei essa mulher, eu dei a ela todo o prazer que ela precisou, eu dei todos os dons para ela, eu dei tudo que ela precisava. Agora, mesmo o meu amor, mesmo o meu relacionamento, todo o cuidado que eu tive por ela, tudo aquilo que nós vivemos, se isto não motivou ela a me amar, então não façam nada. Deixa que esse amor seja despertado, até que ela queira de volta me buscar, até que ela deseje, até que ela entenda que ela precisa outra vez se relacionar com o noivo, que ela precisa buscar outra vez o noivo. Ou aqui poderia ser o noivo dizendo, a noiva dizendo: não desperte o amor em mim até que eu queira. Não, eu que agora eu quero determinar que tipo de relacionamento eu quero com Deus. Não, para mim não precisa ler todos os dias a Bíblia, não.
eu leio quando eu precisar. Esse negócio de método de leitura bíblica, orar, não, eu oro quando eu vou à igreja, eu vou orar. Deus me conhece. São as pessoas que põem limites ao tipo de relacionamento que elas querem com Deus. Não desperte isso em mim. Ou pessoas que querem ter com Deus um tipo de relacionamento conforme elas pensam. Não, eu quero ser cheia do Espírito Santo, mas eu não quero falar em línguas, que eu não creio nisso. Não, eu quero que Jesus opere em mim, mas elas começam a limitar e desejar. Não, na hora que eu quiser eu procuro, na hora que eu sentir vontade eu procuro. Tanto o noivo falando, como a noiva falando, alguma coisa está errado. E aí vem a voz do amado, versículo 8, essa é a voz do meu amado, ei-lo aqui. Aí ele diz, ele já vem, ou eis que ele vem, como está na versão da King James. Ele está vindo sobre os montes, pulando sobre os outeiros. A noiva é despertada pela urgência ou pela iminência da volta do noivo. Aqui, como ela se esfriou, o noivo foi embora, ela tinha comunhão plena, agora alguma coisa aconteceu, que ela estava distante do noivo. O noivo ficou, pelo jeito aqui, distante por um bom tempo. E agora, por causa da sua iminente volta, ela precisa acordar, ela precisa ser despertada, porque ele está voltando para encontrar-se com a sua noiva amada. Veja, ela está fraca, ela está aborrecida, ela está doente, ela não quer ter grandes experiências com o noivo, mas é um noivo que vai despertá-la, mostrando a ela o perigo daquela vida enferma, mostrando a ela o perigo de viver uma vida afastada do noivo. E o versículo 9, ela, cheia de expectativa e de entusiasmo, diz, o meu amado é semelhante ao gamo, ao filho do veado. Eis que ele está atrás da nossa parede, olhando pela janela, espreitando pelas grades. Ela vê que o olhar perscrutador, investigador do noivo, está observando ela. É aquilo que acontece em Apocalipse 9, quando Jesus anda no meio da igreja. Ele diz, eu conheço as tuas obras, eu sei do teu trabalho, mas eu tenho contra ti que tolera Jezabel, eu tenho contra ti que perdesse, ou alargaste, ou abandonaste as primeiras obras, ou o primeiro amor, eu tenho contra ti, porque vocês toleram os nicolaítas. Ou seja, Jesus começa a olhar, andar no meio da igreja, e olhar e ver o que está de errado, e ela começa a ficar incomodada, porque o noivo está observando, e o noivo não está aprovando o seu comportamento. E ele diz, eis que cedo vem. Então, no versículo 10, o noivo faz um convite. O meu amado fala e me diz, levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. Ela está caída, ela está adormecida, ela está no leito da acomodação. Então Deus fala para a sua noiva, levanta-te, toma posição diante de mim, muda essa história, sai daí, larga o seu comodismo, faz alguma coisa, vem ao meu encontro. É um chamado para se levantar e tomar uma atitude, e o outro chamado para comunhão. Venha estar comigo, venha se relacionar comigo, venha receber de novo a minha graça. Veja, o versículo 11 mostra a necessidade de um despertamento, porque o inverno já passou. O inverno é um tempo de frieza. O inverno mostra a nossa
estagnação, é um tempo de melancolia, é um tempo de depressão. Já foi provado que a época do ano em que as pessoas mais ficam depressivas é durante o inverno. Então, a noiva está sendo despertada. Olha, o inverno já passou, o tempo de depressão já passou, o tempo de melancolia já passou, o tempo de renovo chegou. E ele continua, as chuvas fortes já passaram. Então, aquele tempo de ficar preso pela tribulação, pelas perseguições, pelas tempestades, já passaram. E o versículo 12 mostra os primeiros sinais de avivamento, porque apareceram as flores na terra, apareceram os primeiros frutos, a vida espiritual começa a brotar de novo, a alegria começa a encher de novo o coração, aquele desejo de orar, de buscar as escrituras, começam a vir no coração. E aí o texto diz, e o tempo de cantar chegou. Veja, além da adoração, da disposição que está chegando, junto vem quebrantamento, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. Aqui é uma pomba especial. Já viu que o barulho que a pomba faz é como se fosse um choro, um lamento? A palavra pombo é literalmente lamento. Aqui, essa rola especial, que na verdade é um pombo, ela só aparece na primavera. Só depois que o inverno passa, só depois que a igreja abandona seus pecados, só depois que ela se quebranta, que ela chora diante de Deus, que ela pode cantar com graça, que ela pode ver renascer de novo a sua vida espiritual, só depois que ela rompe com o mundo, é que ela volta a sentir a gloriosa presença do noivo. Depois, versículo 13, então aparecem os primeiros sinais da vinda do noivo. A figueira já deu seus frutos. Os sinais da volta de Jesus. Veja, Jesus disse, olhem para a figueira. Quando ela começar a dar os primeiros frutos, quando as folhas nascerem, olhem para cima, porque a vossa redenção está próxima. Vejam que não vai passar essa geração sem que todos esses sinais aconteçam. Ou seja, a nação de Israel é a figueira de Deus. Ela voltou a ser nação em 1948. Ou seja, nós precisamos estar atentos para voltar à comunhão com o noivo. Ele está aguardando-nos porque ele está voltando para buscar a sua igreja. Nós estamos vivendo os últimos sinais da volta de Jesus, o crescimento da apostasia, o esfriamento do amor, o desvio de muitos cristãos piedosos tornando-se apóstatas, o crescimento de guerras, a violência, a desobediência de pais, filhos se envolvendo com drogas, que é a evidência da rebelião e perversão da juventude. O aumento de terremotos em número e em escala. Jesus está dizendo, eu estou às portas, eu estou voltando para buscar a minha igreja, e ele diz à noiva, prepara-te. No mesmo tempo que os sinais estão aparecendo, aparecem as flores, começam a exalar o seu testemunho. Os verdadeiros crentes estão aparecendo, aqueles que estão exalando o seu testemunho, exalando o aroma do evangelho de Jesus Cristo. Pessoas estão pregando o evangelho com poder e levando pecadores a Cristo. Então ele diz, levanta-me meu amor, levanta-te meu amor, formosa minha, e vem. O versículo 14 é um convite para uma vida de testemunho com ousadia. Ele diz, pomba minha, que andas pelas fendas das penhas,
no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face, faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e a tua face é graciosa. Agora essa igreja adormecida, fraca, doente, essa igreja que estava de cama, se levanta poderosamente, ela não precisa mais se esconder, ela não precisa mais ter medo do mundo, ela é convidada a se encher do poder do Espírito e testemunhar com poder e glória. E o noivo diz: mostra a tua face, porque ela é bela, mostra a tua voz, porque é suave. Deus quer ouvir a voz da igreja, Deus quer ouvir quer ver a cara da igreja, testemunhando, pregando o Evangelho. Uma igreja viva, que incomoda o inferno, que se opõe a tudo, mas que ama a Deus. Uma igreja que não teme absolutamente a nada. E o versículo 15 mostra para a gente que nós precisamos lidar com as coisas que potencialmente podem nos destruir. Apanhai-nos as raposas, as rapozinhas, que fazem mal à vinha, porque as nossas vinhas estão em flor. O diabo, o mundo e a carne não vai deixar você se levantar desse leito sem lutar contra você. O pecado não vai abrir mão de você sem lutar. O mundo não vai liberar você sem lutar ferrenhamente com tudo que ele tem para segurar você. Você vai ter que pedir ajuda. Sozinho você não vai conseguir. O texto diz: ajude-nos. E o texto está dizendo, me ajuda com aquelas coisas que potencialmente vai me destruir. Você vai precisar de uma equipe, de um corpo, de um povo, para mostrar quais são as rapozinhas que estão destruindo a sua vinha espiritual, que está começando outra vez a dar frutos. Talvez essas rapozinhas seja o seu egoísmo, talvez seja a mentira, talvez seja a sua presunção, a sua soberba, talvez seja a sua indolência espiritual, talvez seja a sua falta de cuidado com a oração e com a leitura das Escrituras, talvez seja o ativismo, que aparentemente não fazem mal a nada, mas é uma coisinha que vai entrar. Aqui não são as raposas, são as rapozinhas, são aquelas coisas que aparentemente não fazem mal, mas que tem que dá um resultado problemático, que faz um estrago terrível. É aquela velha expressão, não tem nada a ver. É uma música mundana que você ouve, que aparentemente não tem nada a ver. É um filme indecoroso que você assiste, com cenas horríveis, que nada a ver. Por exemplo, um crente assistir Os Eternos, precisa estar muito consciente de que ele está coligando a uma ideia de que homem e mulher e homens podem estar juntos numa relação amorosa. Você vai ter que negociar seus valores, e você precisa do pastor, da igreja, dos seus líderes, para arrancar de você as rapozinhas, porque ela vai destruir a sua vinha. Talvez as rapozinhas está destruindo as primeiras flores que está nascendo do seu casamento, que há anos está morto. Talvez as rapozinhas está destruindo sua vida financeira, que você demorou para organizá-la. Talvez as rapozinhas estão destruindo sua vida de adoração, que até então estava tão vigorosa, mas alguma coisa aconteceu, uma desavença, um problema, uma repreensão, deixou você triste, e isso vai destruir você. Às vezes uma coisa simples vai causar um grande estrago. Mas o versículo 16 dá o remédio. O meu amado é meu e eu sou dele,
e ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Quer vencer as raposinhas, aceitam a ajuda dos outros irmãos. E segundo, identifique-se com Cristo. Jesus diz, você é meu. E você diga a Jesus, Jesus, tu és meu. Você e Cristo tem que ser um só. O sofrimento de Cristo é o seu sofrimento. A glória de Cristo é a sua glória. As pessoas têm que olhar e ver você em Jesus Cristo, e ver você em Cristo, e Cristo em você. Você e Ele tem que ser uma só pessoa. Ele não pode ir embora mais, Ele não pode ficar longe mais. Você precisa estar unido a Cristo, identificando-se com Ele na sua morte. O ano novo já começou, e se tem um conselho que eu poderia te dar, uma palavra que eu poderia te dar, eu diria: morra. Morra para você mesmo, morra para os seus desejos. Senhor, o ano de 2022 vai ser um ano de morte. Eu vou morrer para mim mesmo. Eu vou morrer para os meus pecados. Eu vou morrer para a minha autojustiça. Eu vou morrer para o meu ódio. Eu vou morrer para minhas exigências egoístas. Eu vou morrer para o meu amor próprio. E eu vou ressurgir para a vida gloriosa em Cristo. Porque o versículo 17 conclui isso. Ele fala assim: volta, amado meu, mas volta antes que as sombras se findem. O texto diz: volte antes até que refresque o dia, até que fujam as sombras. Por quê? Porque ele está desejoso que a noite acaba. Ele está desejoso que o novo dia nasce, que o novo ano nasça. Ele está desejoso para recomeçar a vida de volta com o amado. Ele deseja estar com Cristo para tudo ser novo outra vez. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Eu quero hoje profetizar sobre a sua vida um novo dia, um novo ano. Eu sei que essa história da Sunamita é a minha e a sua história, e talvez tenha sido a sua história a vida inteira. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. O ano começou, mas a sua vida, como uma primavera, pode começar outra vez. Diz a Bíblia que mesmo uma árvore cortada, que só ficou o tronco, que não tem mais flores alguma, que não tem mais nenhuma esperança, mesmo uma árvore cortada, ao cheiro das águas, pode renascer. Eu não sei se a sua vida é inverno há quanto tempo. Eu não sei se o seu casamento é inverno há tanto tempo. Eu não sei quanta tempestade você tem enfrentado a vida inteira. Eu não sei quantos anos de luta e de dor que você tem com seus filhos. Eu estou pregando para pessoas que vivem no inverno de depressão há anos, que não tem alegria para sorrir com os filhos, que não tem motivo para festejar, que na hora da música não consegue cantar com alegria porque o coração é oco. O inverno foi tenebroso para você. Você se fechou.
e ninguém consegue se aproximar de você. Eu quero fazer primeiro um convite. Jesus Cristo hoje pode nascer no seu coração. Se você não tem a Jesus Cristo e quer entregar-se a Ele, você que não teve a experiência de novo nascimento, ou que está desviado e quer voltar para Jesus, não há uma melhor forma de iniciar o ano, a não ser entregando sua vida a Cristo. Se você quiser, manifeste a sua mão assim comigo. Pode levantar ela. Se você quiser entregar a sua vida a Cristo, venha a Cristo nesta noite. Venha ser restaurado. Se há alguém, manifeste com as mãos para que eu veja. Para que você confirme diante de Deus e dos homens que esse ano você será outra pessoa. De que Jesus vai mudar a sua história. E a outra coisa que eu quero fazer hoje aqui, eu quero orar por cada um de vocês, como um ato profético. Se você não quiser, não precisa estar aqui à frente. Se você não crê, também não se preocupe. Mas eu quero orar nesta noite por enchimento do Espírito Santo. Eu quero orar por pessoas que precisam de uma bênção espiritual. Eu quero orar por pessoas que estão desempregadas e precisam de um trabalho. Eu quero orar por aquelas pessoas que precisam de cura em alguma área da sua saúde. Eu quero orar por aqueles que precisam de uma prosperidade em qualquer área da sua vida, seja ela emocional, seja espiritual, seja financeira. Eu quero orar por todas as coisas que você deseja e precisa e quer de Deus. Na Escritura, o Espírito Santo é comparado ao óleo. O óleo é símbolo de alegria. O óleo é símbolo de cura. O óleo é símbolo de prosperidade. Jesus entrou na casa de um rico. E logo em seguida entrou uma mulher que começou a ungir os pés de Jesus com azeite. E aquela pessoa disse: mas você está deixando o Senhor, uma mulher dessa, de vida fácil, enxugar seus pés? E ele fala assim: eu entrei aqui e você não ungiu a minha cabeça com óleo. Porque a unção com óleo é símbolo de alegria, é símbolo de comunhão. Então eu queria pedir aos obreiros, se quiser orar comigo, que venha aqui à frente. Eu vou ungir a mão de cada um deles com óleo, para que eles orem por imposição de mão sobre cada um de vocês que queiram.